de volta com o programa Brasil Cristão. Hoje é um programa especial. Às quartas-feiras nós temos falado sobre legados, né, que nos foram deixados na Igreja do Brasil para aumentar a nossa fé, para o nosso caminho com Deus, para nos dar fortaleza, para que nós... Gente, olha que me vem no coração, nós precisamos neste momento, alguém falou ali na mensagem, permanecer firme. E esses testemunhos, esses grandes homens, né, e mulheres que passaram na nossa igreja nos dá isso. Fiquem firmes, né? Eles passaram por isso. E hoje a gente está falando do Padre Léo, nosso querido, saudoso Padre Léo, que está em processo de beatificação. Eu estou lembrando aqui uma das entrevistas mais famosas que o Padre Léo concedeu, que foi para o Jô Soares. E eu me lembro, porque o Jô Soares, ele recebeu diversos padres já. E o Jô Soares era sempre bastante ácido, bastante jocoso. E eu me lembro que o Padre Léo começou a contar para ele que ele começou a Betânia indo na madrugada com o carro dele, pegando as pessoas e colocando as pessoas para dentro da casa dele. E às vezes colocava na cama. E quando o Padre Léo contou isso, que colocava homem, mulher, homossexual, para dormir na cama dele, às vezes ele pegava um espaço ali também, eu lembro que o auditório fez "Ih!" E o Jô Soares disse assim, este é um dos depoimentos mais comoventes que eu já ouvi. Aí você vê, né? O Padre Léo ainda brincou com ele, falou assim, dormir não é o problema é ficar acordado. Agora nós temos a participação de alguém que foi filha do Padre Léo, consagrada de Betânia, teve com o Padre Léo muito tempo, assim, trabalhando lá na comunidade Betânia. É a Ana Paula, o sobrenome dela não consigo pronunciar, não é ela mesma que vai pronunciar, né? Ana, Crisca, linda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, gente, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e muito mais prazeroso é o fato de falar de um homem como foi o Padre Léo, esse pai, esse amigo, esse fundador da nossa comunidade e um homem de Deus e futuramente aí um dos nossos santos, né? É verdade, Ana. Ana, fala seu sobrenome porque eu não consigo pronunciar nomes assim tão difíceis. Pois é de descendência polonesa e ucraniana, então é Krzyżanowski. Viu? Krzyżanowski, agora eu consigo. Ana, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né, com o Padre Léo. Como conheceu, como né? você conheceu ele, né, as coisas que marcaram a sua vida com esse homem de Deus. Na verdade, eu conheci o Padre Léo através das pregações dele, e já muito antes de eu conhecer Betânia. Em 2001, eu tive a grande graça de conhecê-lo pessoalmente, porque eu estava querendo fazer uma experiência em uma comunidade. Foi até em Guarapuava, né, uma cidade do Paraná, onde o Padre Léo celebrava uma missa todos os meses. E nessa missa, eu tive a oportunidade de ir até ele, conversar, explicar que eu gostaria de fazer essa experiência na comunidade, e ele falou, veja, quando você puder, você vem fazer uma experiência conosco. E aí passou meio ano, de 2001 até o final do ano de 2002, porque eu estava concluindo o meu curso na faculdade, e em janeiro de 2002 eu fui para a comunidade Betânia. E nesse tempo de 2001, nós conversávamos uma vez por mês, quando ele ia lá a Guarapuava, porque nós temos o recanto lá, ele celebrava lá, e a gente tinha a oportunidade de conversar um pouquinho. Em 2002, eu cheguei em Betânia, e quando eu cheguei, eu fiquei muito impactada com o Cristo que Betânia mostrou. Até então, eu nunca tinha percebido um Cristo tão humano, tão gente, tão... o Cristo encarnado mesmo, né? Quando eu me deparei com aquela realidade do Cristo desfigurado em Betânia, onde o carisma é acolher o Cristo na pessoa de cada um. E o Padre Léo era esse paizão da comunidade, né? Logo fiz retiros de cura interior. Ali também eu pude perceber que Deus havia me levado para Betânia na misericórdia dele, no amor dele, porque eu precisava de muita cura no meu coração. E esse processo ele se dava tanto no dia a dia,
com a convivência com os filhos e as filhas, porque nós, vocacionados, consagrados, convivíamos juntos, e também com a presença do Padre Léo, nas confissões, naquelas conversas. Nos retiros havia uma confissão que permanece até hoje, que é um ritual onde você escreve os pecados em uma folha de papel, você queima esses pecados no Círio Pascal, tem uma pessoa que vai te conduzir para alguém rezar por você, do Santíssimo. Então, são experiências marcantes e que trouxeram, né, essa presença de cura interior através também do Padre Léo. Eu tenho muita história para contar, né? Tem muita coisa, mas aqui eu vou elencar rapidamente algumas. O Padre Léo era muito em casa, né? Ele tinha essa questão quando ele estava no programa, que a gente percebia ele um pouco autoritário, né? Com aquele jeito de falar, muitas vezes impondo, né? Com os imperativos categóricos, como ele gostava de dizer. Mas em casa ele era o pai. Ele comia conosco, à noite nós fazíamos um cafezinho na casa do casal que era consagrado à comunidade. Após o almoço, era sagrado nós bebermos um cafezinho, né, Drica? Você vai lembrar disso? Sim. Na casa do Ideraldo e da Margarida. Ele, quando precisava chamar a atenção, ele chamava, mas quando ele precisava dar colo, ele dava, né? Muito então, mais colo, né? Muito mais. Ele era esse paizão, né? Na minha vida pessoal, o Padre Léo foi muito pai. Depois convivemos, né? Fizemos o processo formativo, a consagração. E aí, uma das grandes graças que eu tive foi ter sido a secretária do Padre Léo quando a Juscelia faleceu. Então, eu pude experimentar uma intimidade com o Padre Léo, não só no que tocava a profissionalização que ele tinha em relação à agenda dele. Ele era muito metódico, ele era muito organizado, mas ele era uma pessoa que organizava a sua vida se gastando. Então, ele saía de São João Batista a segunda ou domingo e ele ficava lá na tenda do Senhor. Na terça-feira, na primeira semana, por exemplo, ele já estava em Curitiba, no Recanto de Curitiba, celebrando, passava o dia ali. Depois, na quarta-feira, ele ia para Castro, porque nós tínhamos uma casa em Castro também. Na mesma quarta-feira, após a missa, ele ia a Guarapuava, e ele saía de Guarapuava às 5h30 da tarde e retornava a São João Batista, porque na sexta-feira, 7h30 da manhã, ele estava celebrando para nós. E à noite começava o retiro. Então, eu pude também ter esse exemplo de pessoa organizada, de pessoa comprometida com aquilo que ele fazia. E no retiro, quando eu peguei, né, toda a questão da secretaria, a agenda dele, tudo mais, ele falou assim para mim: minha filha, na sexta-feira de retiro, eu não estou para ninguém e muito menos para você. Então, não adianta me procurar, porque eu estarei preparando o retiro. E, de fato, ele morava conosco, na mesma casa, né? Tinha um quarto ali, mas podia bater lá que ele não atendia. Por quê? Se ele tinha um retiro, e eu estava vendo uma pregação aí, um trecho que vocês colocaram, que ele falava do ressentimento, ele escreveu um livro, A Cura do Ressentimento, e ele tinha pelo menos 2 a 3 retiros no ano. Ele relia o próprio livro que ele mesmo escreveu antes do retiro, para não repetir os mesmos exemplos, para trazer coisas novas, para se aprofundar mais. Então, isso era muito interessante. Às vezes a gente subia porque estava fazendo as coisas para o outro dia, era 1h pouco da manhã, 2h, a luz do quarto dele ainda estava acesa. Então, ele, de fato, se gastou por essa obra, ele se gastou por Deus. E aí, né, a experiência talvez mais marcante, e que vale a pena falar também, que poucas pessoas sabem, o Padre Léo criou um retiro dentro do hospital. Então, além dos retiros que ele já tinha, porque de 15 em 15 dias ele tinha um retiro lá na comunidade, e depois também lá no hospital ele criou um retiro para 30 pessoas, onde ele mais o Padre Vicente, mais um sacerdote,
fariam o acompanhamento dessas pessoas. E ele me contou do retiro, todo entusiasmado, todo empolgado, que seria assim, ele falou, só falta você dar um nome para esse retiro, que depois veio a ser chamado de Betânia Lugar de Vida Plena, porque era um retiro de 5 dias, onde as pessoas conviveriam com os filhos, né, teriam uma experiência e teriam a direção espiritual dele, do Padre Vicente, mais desse sacerdote. Então, essa é uma experiência do hospital. Outra experiência bacana também foram as vindas dele, quando ele estava, né, com o câncer em São Paulo. A emoção que foi ele ter vindo em maio. Então, assim, nós estávamos todos reunidos, os consagrados, para um retiro, e a gente imaginou que o Padre Léo chegaria, passaria por nós e subiria para a casa religiosa e ficaria lá. E nós o veríamos passar. Quando o Padre Léo chegou, o Betão, que estava com ele, parou o carro, ele chorou uns 10 minutos. Ele parou de chorar, pegou o lencinho dele, enxugou as lágrimas, saiu do carro e disse assim para nós: vocês vão ficar todos aí longe? Podem vir aqui me abraçar um por um. E abraçou a todos, do consagrado mais velho ao filho mais novo que havia acabado de chegar. Então, foram 3 oportunidades que ele esteve conosco depois que ele estava com câncer. Foi em maio, no Dia das Mães, depois foi no Dia dos Pais, olha que interessante, e depois em outubro, no dia 12 de outubro, né, que ele ficou conosco. E um fato marcante desse 12 de outubro é que ele já estava com câncer nos ossos, né? Então, ele veio a descobrir logo depois que ele voltou de São João Batista para São Paulo. E eu, como já sabia que a agenda dele era bem metódica e bem estruturada, eu já tinha deixado praticamente a agenda pronta, só faltava a gente dar os nomes aos retiros, né? E ele disse assim para mim, mas ele ficava muito esfregando a mão ali na parte do fêmur, entre o joelho e o fêmur, porque ele estava sentindo muita dor nos seus ossos. Só que mesmo assim, ele falou, minha filha, você, o Vicente e o André estejam às 11 horas lá no quarto para nós fazermos a agenda. Então, o Padre Léo, gente, ele fez a agenda inteirinha do ano de 2007, porque o Padre Léo não pensava que iria falecer e não queria. O Padre Léo queria viver, o Padre Léo queria cumprir com aquilo que ele tinha feito, né? Ele tinha escrito o livro Jovens Sarados, que iria ser lançado em janeiro, logo depois do seu falecimento. Então, essa é uma experiência bacana também. Sim. Bom, são muitas histórias, né, minha irmã? E assim... Agora, só para... Drica, pode falar. Só um fato que eu vou encurtar e bem objetiva, que eu tive a graça, depois que o Padre Léo faleceu, que o meu filhinho mais novo, inclusive ele se chama Gabriel Léo, ele teve 2 paradas, uma de 15 minutos e uma de 12 minutos. Nossa. E ele é um milagre da intercessão do Padre Léo. Glória a Deus. Porque eu falei assim, quem diz que santo de casa não faz milagre? Então é para vocês também que estão acompanhando aí, perceberem que realmente, gente, vale a pena a gente divulgar o Padre Léo bem-aventurado, o Padre Léo que será, né, com a graça de Deus, reconhecido santo. Sim. Porque eu posso testemunhar para vocês hoje que na minha vida o meu filho não tem uma sequela. Ele é perfeito, ele é inteligente, ele... em todos os aspectos, né? Então, isso é bacana também de mostrar um pós-morte do Padre Léo. Como ele dizia, a presença física é a mais pobre das presenças. É isso, Drica. Tá certo, minha irmã. Olha, muito obrigada pela sua participação, pelo testemunho, né? Por mostrar um pouquinho mais do Padre Léo para o mundo, para as pessoas que não conheciam. Um beijo grande no seu coração. Depois eu ligo aí para você. A gente vai ter o Padre Vicente daqui a pouco conosco, conversando também. O Padre Vicente, que a Ana falou, né, vai estar conosco aqui participando também. E, Fernando, eu vi o Padre Léo fazendo muitos milagres em vida. E quando eu digo isso, estou dizendo o quê? Eu vi muitas vidas sendo transformadas. Pessoas completamente lá no chão, né, acabadas, se transformando em seres humanos inteiros, seres humanos cheios de Deus e da graça de Deus pelas mãos desse homem. Eu espero, Drica, que além das pessoas que
tenho o costume de assistir o Brasil Cristão, eu rogo ao Espírito Santo que muitos sacerdotes estejam nos assistindo. Porque o Padre Léo é modelo de participação no sacerdócio de Jesus. E eu me lembro do escrito de São João Paulo II, quando ele cita o profeta, né, que diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. O Padre Léo foi um pastor segundo o coração de Jesus, um filho, né, do Sagrado Coração de Jesus, e o coração de Jesus pulsou forte na vida daquele homem, tocando vidas, restaurando pessoas. E é muito triste, meus queridos irmãos, quando, por causa de líderes católicos, ou por causa de sacerdotes, ou por causa até de bispos, as pessoas não frequentam mais a igreja, porque foram feridas, porque foram machucadas, porque foram tratadas de modo ríspido, até estúpido. E eu sei que a motivação nossa para estar na igreja precisa ser o Senhor Jesus, claro, e que não é uma comunidade de gente perfeita, é claro, mas se espera de nós, líderes, sacerdotes e tudo, que nós sejamos semelhança de nosso Senhor. E eu não posso cobrar uma atitude madura de uma pessoa que está apenas começando. Né? Ah, foi embora porque nunca foi católico. Ué, eu vou dizer para você, nunca foi católico porque você não permitiu. Quando ela estava chegando, você a maltratou, você a jogou para fora. Né? Então, e nós vamos ter que responder diante de Deus por isso. Pelas pessoas que o nosso antitestemunho, a nossa estupidez, a nossa rigidez afastou. Deus colocou um cajado na sua mão para você defender a ovelha dos lobos, não para você bater nas ovelhas com esse cajado. E o Padre Léo é exemplo disso. É verdade, né? Acolhia aqueles meninos, amava, e todas as pessoas que se achegavam a ele, como se fosse o próprio Cristo, né? Nós falamos aqui, a Ana reforçou que esse era o carisma de Betânia, só acolher. Em Betânia, uma curiosidade de Betânia é que o portão de Betânia não fecha. Eu vi isso, eu fui lá. O portão de Betânia fica aberto 24 horas por dia. Por quê? Quem quiser ir embora é livre. Para estar em Betânia precisa precisar de Betânia também, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, gente, mas antes de sair, deixa eu agradecer aqui Fernanda Elizabeth Marques de Tocantins, Minas Gerais. Tem Tocantins no Minas Gerais aí, ó, por que não? Se tornou uma sócia comprometida dessa obra maravilhosa e vamos continuar evangelizando. Você está conosco? Então ligue para nós também, 19 3871 9620. Vamos fazer um intervalo, já já nós voltamos.